Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre sistemas resilientes. O que é resiliência num sistema agrícola? A resiliência pode ser definida como uma capacidade que um sistema produtivo adquire em manter a produtividade, mesmo sob condições não favoráveis. E isso, em longo prazo, é muito importante, porque nós precisamos dotar os nossos sistemas agrícolas de estabilidade. Não basta alcançarmos alta produtividade, mas temos que manter esta produtividade ao longo do tempo. Necessariamente, aqueles fatores que levam ao aumento da resiliência, nem sempre eles são fatores que vão ser determinantes para a alta produtividade. Então, de fato, nós precisamos entender melhor os nossos sistemas produtivos para dotá-los dessa resiliência. Um ponto importante de dizer para vocês que a resiliência, ela se mistura esse conceito com de propriedades emergentes ou de um sistema de alta qualidade. Quer dizer, quando você maneja muito bem o seu solo, o seu sistema produtivo, ele vai evoluindo com o passar do tempo e vai alcançar um estado de organização elevado. Nesse estado de organização elevado é que nós vamos ter a manifestação de algumas propriedades que vão conferir essa resiliência ao sistema. E para abordarmos esse tema, nós vamos recorrer a uma palestra que foi feita recentemente no Congresso de Agronomia americano, realizado nos Estados Unidos, e ao qual eu tive a oportunidade de participar. Já manifestei que o professor Alencar também estava presente, entre outros, tinha muitos brasileiros também. Mas o Dr. Hatfield, Jerry Hatfield, do USDA americano, fez uma palestra sobre resiliência, e essa palestra ficou muito interessante, e é em cima dessa palestra que eu gostaria de comentar com vocês, e eu vou fazer uma tradução livre, uma tradução que não é exatamente uma tradução literal do que foi dito, mas com os conceitos que nos interessam trabalhar. Então, com licença. Num primeiro momento, o Dr. Hatfield, deixa eu mostrar o nome do Dr. Hatfield aqui para vocês. Jerry Hatfield, Bruno Basso e Sotirios Arcontoulos são os autores dessa reunião de conceitos. E eles nos mostram, a primeira coisa aqui, de que está havendo uma tendência das áreas produtivas, tanto de soja quanto de milho. Soja é neste quadrante da esquerda e milho no painel da direita. Há uma tendência de ir para o norte. Quer dizer que os cultivos estão se deslocando do centro para o norte dos Estados Unidos. Bom, essas são tendências que podem ocorrer nos Estados Unidos em função de clima, de agricultores buscarem melhores condições de cultivo. Eu vou soltar aqui e vou traduzindo para vocês. Aqui já começa a ficar interessante para nós, né? Essa aqui é uma tendência da produtividade de milho no município, lá no município de Mitchell, em Iowa. Iowa é um grande produtor, né, de soja, de milho. E vocês observem aqui os dados de produtividade desde 1950.
e lembra bastante o Rio Grande do Sul, né? Nós temos safras muito boas, mas uma alternância de produtividade meio preocupante, né? Então, isso aqui que é o que caracteriza a necessidade de resiliência. A tendência é de aumento de produtividade ao longo do tempo. Vocês sabem que os americanos, muitos estados, chegam próximo a 200 bushels por acre, que é 200 sacos de milho por hectare, né? Nós estamos falando em mais de 10 toneladas de média do estado. É muita coisa, mas mesmo tendo essas produtividades de 10, 11 toneladas, você vê que existe muita instabilidade temporal na produtividade. Bom, só para complementar, ele disse que no último ano houve uma pequena diminuição da produtividade por atraso do plantio. E isso ocorre em muitas regiões do Brasil também. Se você perder a janela de plantio, isso provoca um decréscimo. Aqui nós vamos ter o rendimento que está sendo obtido e o rendimento que era potencial. Esse é um gráfico bem interessante da gente analisar. Você veja que em alguns anos a gente consegue alcançar o rendimento que seria o potencial. Em outros anos, né, como dizem os nossos amigos castelhanos, desgraciadamente, que é uma palavra que tem um peso, né, desgraciadamente, nós ficamos longe do potencial produtivo. Esse aqui é com trigo, né? Então, no trigo tem muita variação, né? Bom, e agora nós estamos vendo aquilo, nós vimos para o trigo, agora nós estamos vendo para o milho. E esse é um gráfico um pouco mais completo, né? Esse gráfico aqui nós temos o rendimento, que seria um rendimento que poderia ser alcançado se não tivesse nenhum fator limitante. Esse aqui é o rendimento que está sendo obtido pelos agricultores. Tu vê, tem situações, às vezes, que o agricultor até consegue desempenhar melhor do que o que seria previsto. E aqui é o yield gap. Esse conceito de yield gap nos interessa muito, né? Nós temos colegas aí que estão trabalhando muito forte com isso, né? O professor Nereu, o professor Alencar. Mas o yield gap seria a diferença entre o rendimento potencial, que seria o rendimento potencial, e o que os agricultores conseguem obter. Então, você veja o seguinte, nesse ano aqui que alcançou a produtividade que era potencial, o yield gap foi zero. Em compensação, neste ano aqui que a produtividade foi muito abaixo do potencial, o yield gap chegou a 2.000 quilos. Na pior situação, que foi essa aqui de 1992 ou 3, o yield gap chegou a 5.000 quilos. 5.000 quilos de milho é muita coisa, é 50%. O potencial neste ano aqui ele era de 10 toneladas e os agricultores colheram 5. Foi mais ou menos o que aconteceu conosco nessa safra de soja, né? A gente tinha um potencial para colher 50, 55 sacos de soja e a média vai ficar
em 25, 27 sacos. Então, o conceito de yield gap é muito importante quando a gente olha temporalmente. E esse tipo de gráfico aqui é bem interessante, é possível ser feito, Juliano, para diferentes culturas, né? E é um gráfico que assim, você tem o avanço temporal das tecnologias, o que o agricultor consegue fazer e a diferença entre eles gera o yield gap. Então, você vê que neste ano aqui os produtores tiveram um problema sério e o yield gap está aumentando aqui a partir dos anos 2003 em direção aqui o yield gap está apresentando uma tendência, o que faz as pessoas pararem para pensar o que está acontecendo, o que está fragilizando o sistema. Uma coisa que pode estar fragilizando é o excesso de monocultura, ou a falta de rotação. Bom, aí você pode, enfrentando adversidades, o yield gap ficar cada vez mais sério. Bom, ele fez uma análise aqui de frequência de perda de produtividade. E para esse gráfico aqui, essa série histórica, o que eles analisaram, que você tem uma perda de produtividade de 20% com uma frequência de 80% do tempo. Então, esse é um tipo de análise também bem interessante. Você pega uma série histórica e você vê qual é a frequência que ela está ocorrendo. Então, por exemplo, uma frequência de perda de 20% da produtividade com 80%, assim, a grande probabilidade da gente perder. Agora, se eu fosse fazer uma análise, bom, que eu vou perder 50% da produtividade, qual a frequência disso? Bom, nesse estado aqui, a frequência disso vai ser muito baixa. Agora, o Rio Grande do Sul, por exemplo, Rio Grande do Sul com o Paraná, qual a frequência da gente perder 40% da safra? Bom, no Paraná vai ser baixa essa frequência, no Rio Grande do Sul vai ser mais alta. Esse é o tipo de análise de frequência que nos ajuda a interpretar um pouco disso. A notinha. Quando tu sai, tu põe uma chave na caixa do gás? Bom, o que ele estava explicando é que muitas vezes são efeitos de déficit hídrico de curta duração, são estresse temporários, e não um efeito, por exemplo, de uma geada ou de um fator que fosse comprometer já severamente a produção. São basicamente muitos fatores que ocorrem durante o ciclo. Bom, a outra coisa que tem que entender nesse conjunto aqui é que essa perda de produtividade custa dinheiro. Então, aqui ele transformou o quanto que essa perda de produtividade está representando em valores monetários. Então, você vê que, puxa vida, isso aqui tem um impacto traduzido pelo município, pelo tamanho do município. Eu não sei se as gurias têm que chavear a casa. Não deixa aberta aqui, ó. Estão bocando. Bom, então essa é a questão, né? Que isso tem que ser transformado em valor monetário para fazer as pessoas, os tomadores de decisões, né? No nível maior, entender quantos milhões esse yield gap está custando em escala municipal
e estadual. Bom, o que ele está falando, então, que essas questões de manejo, de lavoura, né, tem que ser transformado em valores econômicos. Então, ele mostra aqui com esse painel, né, que teve anos aí que você chegou a perder, que eles chegaram a perder 3 milhões, né, de dólares. Então, quando as pessoas olham esses números, né, ficam preocupadas, especialmente quando eles estão próximos de nós, né? Que foi mais ou menos a situação que nós enfrentamos nessa última safra. Então, é uma análise econômica, né? Então, agora vamos olhar como é que está a situação da soja. Então, se observa que a produtividade, né, ela está subindo, assim como no Brasil, né? Mas nós temos um yield gap aí que ele vem se acentuando. E aqui, Jardel, dá para fazer uma análise bem interessante, né? Quando nós temos uma produtividade relativamente, vou dizer baixa, né? Mas de 40 sacos de soja por aí, 45, o yield gap ele é também limitado. Mas à medida que a gente vai conseguindo alcançar produtividades mais altas de soja, e aqui nós já estamos falando em 65 sacos de soja, aí o risco de yield gap fica muito grande. Então, isso é uma coisa interessante da gente raciocinar, né? Nós estamos perseguindo a produtividade, mas se nós alcançarmos a produtividade associado à instabilidade temporal, nós vamos ficar com um risco econômico muito elevado, que é o que o painel do lado mostra. Então, você veja o seguinte, você tem anos que o risco está baixo, mas a frequência de pontos de perdas fica muito grande. E isso tem que ser colocado na ponta do lápis, porque senão muitos agricultores me falam isso, poxa, professor, o custo da lavoura está muito alto. Isso acontece. Então, se eu vou fazer uma lavoura muito cara, buscando produtividade, e eu tenho um insucesso, eu vou ter problema. Outra questão é que muitas vezes eu uso um material genético com potencial produtivo muito alto, só que em condições de estresse, esse material genético é o que menos produz. Então, você tem essas situações do yield gap começar a se acentuar muito, porque a gente está buscando materiais altamente produtivos, mas que muitas vezes não nos dão a resiliência que a gente precisaria. Então ele está mostrando aqui que, de fato, os sistemas estão ficando com uma variabilidade muito grande. Bom, aqui ele está nos mostrando, e ele estava explicando isso, né, que eles já sabem de um bom tempo que o melhor solo vai te dar a melhor produtividade.
Mas daí eles foram levando isso para nível de estado, né? E aqui ele está apresentando para nós 3 estados muito interessantes. O Kentucky, que é onde surgiu o plantio direto, que a qualidade do solo não é tão boa. Kentucky fica no meio sul dos Estados Unidos, então são solos cuja qualidade não é igual à da região do cinturão do milho. Então você compara, por exemplo, o Kentucky, que é essas bolas pretas, com um solo de Iowa, por exemplo, você tem uma situação, né, bem refletida. E Nebraska é interessante ver o seguinte, né? Nebraska ela sempre esteve com uma produtividade bastante elevada em função da irrigação. Então, a irrigação ela diminui esse efeito da variabilidade da qualidade do solo, né? Isso é uma análise interessante. Vamos ver o que mais ele vai nos apresentar aqui. Bom, então aqui ele está mostrando mais ou menos isso que eu expliquei para vocês. Essa aqui é a média nacional, é a média de desempenho nacional. Então ele mostra que os solos de Kentucky eram em qualidade inferior, então estavam nessa porção. Os solos de Iowa eram melhores, estavam na posição superior. E se você tem irrigação, então o tipo de solo, a qualidade do solo impacta menos na produtividade porque você controlou a água, que é o fator principal aí. Bom, aqui nós temos um mapa, aqui estão os grandes lagos, né? Isso aqui é o cinturão do milho, certo? Essa aqui é a principal região produtora americana. E ele mostra que nós temos muitos tipos de solos e o padrão que ele está comentando que os solos americanos não são tão uniformes, tão excelentes ao longo de todo esse cinturão como alguém pode pensar. E que é isso que explica por que tem variabilidade do yield gap, né? Ou que tem bastante yield gap, porque existe uma variabilidade de solo, de qualidade de solo natural muito grande. Lembrem-se que os Estados Unidos têm um serviço de mapeamento de solos que está disponível para todas as pessoas, que é um levantamento que permite, a nível de propriedade, você conhecer que tipos de solo você tem. Mas o que ele está comentando aqui é que existe uma variabilidade de solos bastante grande nos Estados Unidos.
Bom, então aqui assim, uma consideração que eu acho que vocês já ouviram várias vezes, né? É, o solo, ele é uma fonte primária de suprimento de água e de nutrientes. Essa é a, né, principal função do solo, numa análise assim de desempenho vegetal. Mas o foco tem que ser na genética, no ambiente, no manejo e agora nesse conceito de sustentabilidade, quer dizer, de pensar isso a longo prazo. Então, genética, ambiente, manejo e sustentabilidade. Esses são os parâmetros que nós temos que pensar ao desenvolver um sistema produtivo. Bom, aqui ele está falando o seguinte, né? O genético, o ambiente, o manejo, e tem esse componente que é o S, que nesse componente é o social. Então, na verdade, nós só vamos alcançar sucesso em nível de estado, de município ou de país, se aquelas práticas que nós estamos recomendando forem socialmente aceitáveis, né? E aí tem, nesse aspecto social, tem muitas coisas envolvidas, né? Tem a cultura, a tradição dos agricultores, que precisa ser levada em conta. Nível de educação. Então, ali, só para completar o aspecto social, antes de entrar na resiliência, ele fala que por que as pessoas não querem mudar um sistema produtivo? Ele aponta três razões, né? Uma, a pessoa não quer mudar. Simplesmente tu pode dar o argumento que tu quiseres e a pessoa diz, bom, eu não quero mudar meu sistema produtivo, não vou mudar. A segunda razão é que ela não entende todo por que tem que mudar. Então, ela não se convenceu, ela não entendeu o sistema produtivo, a complexidade, e ela assim, não se sente motivada. E a terceira pode ser a parte econômica, né, que faz com que a pessoa não resolva não arriscar uma mudança. Vamos entender a resiliência. Bom, então nessa palestra eles trabalharam com o seguinte conceito de resiliência: é a maneira da gente preservar o potencial genético quando estão presentes todos os fatores que irão ser os detratores, né? Os fatores que vão limitar a produtividade. Então, como preservar o potencial genético numa condição de campo? Essa seria a definição que eles estão trabalhando de um sistema resiliente. Bom, então ali o yield gap é muito importante, né?
Opa, deixa eu voltar ali que eu deixei escapar um pouquinho. Aqui. Bom, aqui ele está mostrando para nós, né, uma lavoura com um mapa de colheita lá nos Estados Unidos. E você vê que você tem produtividades que chegam a 250, 300 sacos de milho por hectare, e você tem produtividades que chegam a 150. Então, se você começa a entender o que está por trás disso, o que dessa variabilidade, você pode começar a ser mais assertivo. E qual é o impacto, por exemplo, de transformar as áreas em amarelo em verdes ou as áreas em vermelho em amarelo? Então, isso teria um impacto fenomenal. E aqui o Jardel vai gostar, né? Que as áreas mais produtivas foram aquelas que tinham maior teor de matéria orgânica e maior proteção do solo, maior palhada, né? Essas foram as áreas que ficaram com maior coloração verde. Então, a pergunta que ele faz é o que aconteceria se eu conseguisse transformar as áreas vermelho em áreas verdes, né? Isso aí aumentar a produtividade em 30 sacos por hectare, né? Então, ia ajudar muito. Bom, esse aqui é uma região lá em Ohio, Coshocton. Do lado esquerdo, você tem preparo convencional por 28 anos. E aqui você tem plantio direto por 48 anos. O que separa é apenas essa estrada. O solo é o mesmo, o clima é o mesmo, a época de semeadura é a mesma, o híbrido é o mesmo. O que eles têm de diferente? Uma história de manejo de longo prazo diferente. E essa história de manejo fez com que a performance fosse completamente diferente. Bom, deixa eu adicionar então mais uma informação, é que esse é uma área experimental do USDA, né, e que então esses são resultados realmente de experimentos, né, e estão 28 anos sob preparo convencional e 48 anos sob plantio direto. Bom, e a principal razão para a diferença que vocês estão observando, aqui tem uma estaca aqui para mostrar a diferença, está basicamente na armazenagem de água. O principal fator aí que está fazendo essa diferença é que o preparo convencional, a armazenagem de água, ela é limitada e que no plantio direto de longa duração, a armazenagem de água foi mais eficiente. Bom, desculpe que eu não enfoquei isso aqui. Bom, então agora nós vamos ver um estudo que foi feito lá em Iowa, de parcelas de longa duração, e nesse estudo eles vão analisar 10 anos, de 2006 a 2016, e o que vai ser estudado é o teor de matéria orgânica e o estresse hídrico. E ambos os locais são equipados com estações meteorológicas, então tem todo um registro de dados aí muito acurado. Deixa eu voltar aqui no slide aqui para mostrar para vocês uma coisa aqui.
Bom, eles estão fazendo com eticovariância, eu já tive a oportunidade de trabalhar com isso, né? Para saber como que a soja e o milho se comportam, né? E então aqui nós temos o balanço de carbono do milho e da soja. Então você observa que o milho ele atua como um dreno, né, de carbono, então ele pode adicionar um valor muito importante, né, em termos de sequestro de carbono. E aqui está o resultado, né, até meia tonelada, né, de carbono por hectare, ou 0,5 quilos de carbono por metro quadrado por ano. E o balanço de carbono da soja ela é praticamente zero. Então, isso nós fizemos vários experimentos aqui no Brasil comprovando a mesma coisa. O balanço de carbono da soja ele é muito baixo. E a razão para isso, Jardel, é que a soja, no máximo desenvolvimento, ela tem uma taxa de influxo de 0,5, né? E o milho, essa taxa chega a ser muito maior. Então, a diferença seria muito importante fazer uma rotação de soja com milho, porque o milho vai ter um potencial de sequestro interessante de carbono e a soja um potencial baixo. E essa diferença está entre uma planta C4 e uma planta C3. A planta C3 ela é menos eficiente. Bom, então eles fizeram um balanço de carbono e é sob preparo convencional esses dados, né? E eles mostram que sob preparo convencional, com toda aquela sofisticação de aparelhagem que eles têm ali, na verdade eles estão perdendo carbono. Então, eles assim que tinha que ser honesto e dizer para os agricultores que a maneira que eles estavam fazendo o sistema agrícola nos Estados Unidos, com muito preparo convencional, que eles estão tendo um balanço negativo, estão perdendo carbono. Bom, então aqui ele faz uma análise de como está a situação dos sistemas de cultivo americano. Eles estimam que eles estão perdendo carbono do solo a uma taxa de 1.000 libras, que seria 500 quilos, né? 500 quilos de carbono por hectare por ano. E isso corresponde a 8.000 libras de água que poderiam estar sendo utilizadas, né? Que estão sendo perdidas, porque a matéria orgânica ela aumenta a armazenagem de água, melhora a estrutura. Então eles converteram essa taxa de perda de matéria orgânica em água que deixa de ser armazenada no solo. E alguém pode dizer, mas estou perdendo 500 quilos de carbono por ano, isso não é muita coisa. Ele mostra assim, se você é um agricultor de 40 anos, você perdeu 20 toneladas de carbono do seu solo, né? E com isso, você perdeu a habilidade de infiltrar, armazenar e fazer a água ficar disponível para as plantas. E se você perdeu essa capacidade de infiltrar, armazenar e fazer a água ficar disponível, o que acontece com o yield gap? O yield gap vai aumentar. E o yield gap aumenta porque você perdeu a matéria orgânica e perdeu a dinâmica da água que ia favorecer.
Bom, então aqui eu vou comentar para vocês, né? Ele tem dois painéis aqui bem interessantes, né? Se você tem um solo com baixa atividade biológica, tem uma relação direta com a disponibilidade de água, porque você tem pouca matéria orgânica, os agregados são pouco estáveis e então pouca estabilidade de agregados, e você vai ter uma baixa infiltração e uma elevada taxa de escoamento. Quer dizer que nós estamos sendo pouco eficientes em usar a água que São Pedro nos disponibiliza. E a consequência disso é que nós criamos um microclima instável. Por outro lado, se eu tivesse uma alta atividade biológica, os agregados vão ser estáveis pela presença da matéria orgânica, eu vou ter uma alta infiltração, vou ter baixa escoamento e, consequentemente, eu vou ter uma maior estabilidade desse microclima que nós estamos querendo criar. Então, veja, isso sempre me chamou muita atenção, né? Porque a precipitação ela é um indicador muito importante, mas depois a outra questão é como que essa água vai ficar disponível para as plantas, né? Opa, deixa eu voltar aqui nesse slide. Bom, aqui ele está mostrando para nós uma situação em que o agricultor ele adotou o plantio direto e ele utilizou culturas de cobertura. Então, fez duas práticas. E essas práticas levaram, em relação ao que ele tinha em 2003, essa era a variabilidade que ele tinha na produtividade e a variabilidade de produtividade que ele obteve após a adoção dessas práticas. Além de ele aumentar a produção, que era o que a gente queria, a variabilidade das lavouras temporalmente diminuiu, né? Então, para milho, isso não ficou tão evidente, porque aqui esse ano teve uma variabilidade muito alta, mas nos outros anos também aconteceu. E é isso que seria o ideal, você aumentar a produtividade, mas ao mesmo tempo diminuir a variabilidade temporal dos rendimentos. Bom, então uma das coisas aqui importantes que ele está mostrando para nós nessa análise aqui é que se você pegar uma série histórica que nem essa aqui, desde 1900 ou 1895 até 2015, então realmente é uma série climatológica muito, muito grande, né? E você vê as ocorrências de extremos de precipitação, falta de precipitação e excesso de precipitação, você vê que nos últimos, desde a década de 80, aí a coisa está ficando dramática, né? Então, ele diz que se você não considerar isso, quer dizer, você está tendo frequência de secas muito severas e precipitações também extraordinárias, né?
E isso aqui tem que ser levado em conta no sentido de desenhar um sistema produtivo, porque no passado, antes da gente ter todos esses impactos no clima, tinha variabilidade, mas ela era uma variabilidade dentro de algum padrão, né, de variação. E agora realmente está ficando esses eventos extremos com uma frequência muito grande. É bom que nos Estados Unidos eles têm essa série histórica de dados que permite você ter essa visão. Bom, desculpe ali que eu tinha que mostrar para vocês. Isso aqui é previsões do USDA, do que está acontecendo com a precipitação nos Estados Unidos. Ele está aumentando a precipitação durante o inverno e diminuindo a precipitação durante o verão. Bom, vocês imaginam que isso é uma coisa terrível para a agricultura, né? Porque se começa a diminuir a precipitação durante o verão, vai ter mais yield gap. E isso, assim, é uma tendência nessa região dos Estados Unidos de aumentar a precipitação no inverno e faltar no verão. Bom, deixa eu voltar ali, pessoal. Então, aqui o que ele está nos mostrando é o seguinte, é a precipitação, né? A intensidade da precipitação e a frequência. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? As precipitações de eventos extremos estão ficando cada vez mais frequentes. Eventos com altíssima intensidade de chuvas, como esse aqui. Então, isso também tem que ser levado. Então, além da ocorrência de verões mais secos, mesmo numa situação de verão mais seco, os eventos de pancada de chuva com altíssima intensidade estão ficando mais frequentes. Esse aqui é bem interessante, pessoal. Quando a gente ouve falar de que a temperatura está aumentando, aqui ele vai fazer uma análise para Iowa, o que está acontecendo em Iowa. Você olha aqui no painel de cima, são as temperaturas mais elevadas. Bom, alguém vai dizer, não, mas a temperatura máxima está até diminuindo. A temperatura máxima, os extremos máximos até que foram reduzidos um pouco. Mas o que acontece é que a temperatura noturna está aumentando muito. Então, o resultado é que, embora a temperatura máxima possa estar um pouco menor, o aumento da temperatura noturna é que impacta muito no desempenho vegetal. Então, nós temos plantas que estão respirando mais. Plantas que estão respirando mais porque as noites estão ficando mais quentes, vão demandar mais água. Opa! O que ele mostrou que, bom, tem algumas vantagens desse fato das temperaturas estarem na sua média aumentando, né? Então, por exemplo, nessa região aqui, a média de aumento da temperatura foi 9, aqui foi 10, e é por isso que está sendo possível, voltando ao início da apresentação do Dr. Hatfield, levar a agricultura mais para o norte.
porque as temperaturas estão mais altas. Então, a estação de crescimento das plantas ela ficou maior e eles podem começar a trabalhar mais cedo e esticar a estação de cultivo um pouco mais tarde. E isso está associado à mudança na temperatura. Bom, então, as oportunidades dessa análise que eles fizeram. Eles precisam aumentar a sustentabilidade e a resiliência dos sistemas dele. E, para isso, né, eles têm que aumentar o carbono no solo e aumentar a estabilidade de agregados. E, aumentando a estabilidade de agregados e carbono nos solos, eles vão conseguir manejar melhor o recurso água. E o manejo da água vai ser o componente chave para diminuir o yield gap que eles estão tendo. Então, lembre-se que, pela análise que ele nos apresentou, eles vão ter que manejar a água de duas formas. Eles têm que proteger o solo do excesso de precipitação que eles têm no inverno e no spring, na primavera, e a falta da água no verão. Então, assim, tem que manejar com essas duas vertentes. Ele falou então da água, mas tem um outro fator aí muito importante, né, que tem que ser considerado, que nós precisaríamos ter a capacidade de manter os agregados para garantir o fluxo de ar, oxigênio, trocas de oxigênio e CO2 do solo, permitindo atividade biológica. Então, na verdade, a estabilidade de agregados ela é fundamental, tanto para a aeração do solo, quanto para a infiltração. Bom, e aqui eu vou parar um pouquinho, porque esse é o novo, assim, como que eles estão enxergando o sistema produtivo agora dentro todas essas análises, né? Então, você tem aqui as funções no ecossistema, nesse grande círculo, que é prover produtividade, quantidade e qualidade da água, funções de suprir nutrientes, ciclar nutrientes, a polinização, que ela é muito importante, funções ecológicas, né, do clima, de doenças, de insetos, de pragas, qualidade da água, do ar e do solo, a manutenção disso, e aspectos culturais, né, de o solo e os sistemas agrícolas, né, ser socialmente aceitáveis, que tenham baixo impacto ambiental e que não comprometam atividades recreacionais. Eu disse para vocês que aqueles grandes lagos lá e os lagos naquela região do Cinturão do Milho, o pessoal gosta muito quem não gosta, né, de no verão ir para os parques lá, é uma tradição deles, né, acamparem nos parques, terem esportes náuticos, pescarem. E se for muito fósforo e muito nitrogênio das lavouras para os cursos d'água, para os lagos, vai perder a qualidade. Então, hoje, está sendo muito cobrado lá a questão do fósforo e do nitrogênio, para que não impacte a qualidade da água para fins recreacionais, que o pessoal gosta muito, né? E quando você vai olhar o sistema, né? Então, uma das coisas interessantes é que você tem que considerar o tipo de solo, a posição, a declividade, né? O tipo de uso, e aí estudar o CO2, a água, nutrientes e a radiação solar, o tipo de exploração, o manejo que você vai fazer
e as saídas, tanto em qualidade quanto em quantidade. Então, é uma análise de sistema mesmo, né? De sistema de produção. Bom, então, são 4 as funções que eles consideram do ecossistema, né? Provisionar, seria fornecer, suportar, né? Suporte, servir como uma base, aspectos culturais e de regulação, de tamponamento. Bom, então ele diz que assim, o desafio atual é integrar as disciplinas, né, para construir um novo paradigma, né? Então nós temos aqui os fatores de produção, né, a radiação solar, a temperatura, a precipitação, os nutrientes. Nós temos os modelos das culturas, só que nós temos que considerar variabilidade espacial e temporal. Temos os modelos da ocorrência de pragas, modelos agroecológicos e como que nós vamos chegar a aplicar tudo isso, né, numa escala de ecossistema, de um agroecossistema, para fornecer aquelas 4 funções que nós acabamos de ver. Bom, então eu queria que vocês entendessem um pouco da história da situação americana, né? Uma análise assim bem interessante, mostrando que o desafio deles pode ser até maior do que o nosso, né? Porque a gente está questionando se o nosso plantio direto tem qualidade. Eles estão questionando que eles estão preparando demais o solo consequentemente, a estrutura do solo deles estão perdendo matéria orgânica, eles estão sendo menos eficientes no uso da água, eles percebem que o clima está se tornando mais desafiador, porque está tendo precipitações mais intensas e secas, frequência de seca maior, e que tudo isso tem levado a um aumento do yield gap nos últimos anos. E isso coloca em xeque, né, o sistema produtivo que eles estão fazendo. E eles, então, consideram que para você redesenhar um sistema produtivo, você teria que considerar aqueles 4 aspectos para ter certeza que você está desenhando um sistema produtivo. Então, agradecemos muito a apresentação do Hatfield, que nos permite refletir de que o carbono, a matéria orgânica, está diretamente relacionada com a agregação do solo, estabilidade de agregados e a água. E a disponibilidade hídrica vai ser um fator decisivo para diminuir o yield gap. Eu vou concluir aqui e vou continuar com você.